O que acontece quando os segredos do mercado financeiro esbarram no poder do Supremo Tribunal Federal? Essa é a pergunta que paira no ar de Brasília, em meio a uma decisão cirúrgica, mas explosiva, do ministro Dias Toffoli. Para quem acompanha a política e o poder de perto, sabe que a transparência nem sempre é um ato de bondade, mas sim, uma estratégia poderosa. E é exatamente essa estratégia que está em curso agora. A notícia é direta. Dias Toffoli retirou o sigilo de depoimentos cruciais. Não são depoimentos de figuras aleatórias. São depoimentos de pesos pesados que transitam entre a alta finança e o coração do poder público. Daniel Vorcaro, banqueiro do Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, e Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. O que liga esses três nomes? O dinheiro, a regulação e, crucialmente, o dia em que falaram à Polícia Federal, 30 de dezembro do ano passado. Pense bem na data, 30 de dezembro. Praticamente no apagar das luzes de um ano. Enquanto a maioria do país estava em recesso, preparando-se para as festas de Ano Novo, a Polícia Federal estava colhendo informações sigilosas de executivos que, juntos, representam uma fatia significativa do mercado financeiro e da fiscalização estatal. Isso sugere urgência. Sugere uma investigação que não podia esperar. Mas o ponto central da história não é o conteúdo dos depoimentos, que ainda está sendo digerido pela opinião pública e pela imprensa, mas sim a dinâmica de poder que levou ao levantamento desse sigilo. A decisão de Toffoli não veio do nada. Ela foi tomada atendendo a um pedido formal e direto do Banco Central. Aqui o roteiro do mistério se aprofunda, e a análise política precisa entrar em campo. Porque o Banco Central, o órgão responsável por zelar pela estabilidade e fiscalizar o sistema financeiro, pediria ao STF para levantar o sigilo de investigações que ele mesmo acompanha e, em parte, originou? Geralmente, em investigações sensíveis, a regra é manter o sigilo. O segredo protege a prova, protege os envolvidos de pressão externa e, claro, protege o próprio processo de vazamentos prematuros. Mas quando a própria autoridade reguladora pede o oposto, a transparência, isso sinaliza duas coisas. Primeiro, que o Banco Central acredita que a publicidade do caso é necessária para a integridade do sistema ou para a credibilidade de suas próprias ações. Segundo, que o nível de tensão e as implicações desses depoimentos atingiram um ponto em que a manutenção do sigilo se tornou mais prejudicial do que benéfica. O depoimento de Daniel Vorcaro é particularmente sensível. O Banco Master tem sido um player ativo e notório no mercado. O que exatamente a PF buscava ao ouvir um banqueiro desse calibre, dias antes do final do ano? Da mesma forma, Paulo Henrique Costa, ex-BRB, lida com as complexas relações entre a gestão pública e o setor bancário em Brasília, um ponto nevrálgico onde o dinheiro público se encontra com a política local e federal. As oitivas envolvendo ex-executivos de bancos ligados ao governo são historicamente fontes de escândalos. E o diretor de fiscalização do BC, Ailton de Aquino? A presença de um diretor de fiscalização do próprio órgão regulador na lista de depoentes sigilosos indica que a investigação não está focada apenas em irregularidades externas, mas também em como a fiscalização foi conduzida ou potencialmente em falhas dentro do próprio sistema de controle. Quando Toffoli intervém, o caso deixa de ser apenas uma investigação de polícia e vira uma questão de equilíbrio de poder no topo da República. A retirada do sigilo pelo STF coloca esses depoimentos no domínio público, permitindo que a imprensa, os advogados e, mais importante, o Congresso Nacional, tenham acesso formal às informações. Isso muda o jogo. A transparência neste caso pode ser uma ferramenta de pressão. O Banco Central, ao pedir a quebra do sigilo, pode estar buscando legitimar suas ações de fiscalização ou talvez antecipar-se a movimentos que poderiam tentar abafar ou desqualificar as informações obtidas. É uma forma de dizer: o que foi dito é grave o suficiente para que todos saibam, e não será mais tratado nos corredores fechados da PF ou do BC. Este movimento de Toffoli é um sinal claro de que a pressão em torno dos grandes bancos e das investigações de fim de ano aumentou drasticamente. É uma escalada. Estamos falando de figuras que gerenciam bilhões e têm grande influência política. O resultado dessa decisão é imediato. A partir de agora, o que foi dito por Vorcaro, Costa e Aquino se torna munição. Munição para o Ministério Público, munição para os adversários políticos e, principalmente, munição para o público entender como certos esquemas financeiros operam na intersecção com o poder estatal. O que o Banco Central queria garantir? Que a narrativa sobre essa investigação seja conduzida pela transparência, e não pela especulação. Fiquem atentos, pois a abertura desses depoimentos marca o início de uma nova fase.
Não basta mais perguntar o que estava escondido, mas sim, quem se beneficia e quem é atingido pela verdade que o STF acaba de liberar. O pacto secreto foi exposto, e agora vamos descobrir quem o Supremo ajudou ou prejudicou com essa jogada. Continuaremos monitorando os desdobramentos dessa investigação explosiva. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar todos os detalhes dessa história complexa.